Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu queria meditar sobre um texto que está registrado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e versículo 50 em diante. Há um momento em que Jesus é preso lá no horto, quando ele está com seus discípulos e Judas Iscariote chega para traí-lo, trazendo lá um número de pessoas para prender Jesus, né? E Jesus se dirige a Judas dizendo: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, o Senhor Jesus repreendeu o apóstolo que puxou da espada, foi o apóstolo Pedro, né? Nós encontramos esse esclarecimento no Evangelho de João. Os 4 evangelhos contam, relatam esse momento, né? E Jesus repreendeu a Pedro, e Pedro tinha cortado, decepou a orelha do servo do sacerdote, né? Daquele pessoal, aquele homem. E Jesus restaurou, pegou a orelha dele, colocou no lugar, e foi seu último milagre ali, assim, diante dos olhos de todos, ele restaurou a orelha daquele homem ao lugar. E a gente lendo isso aqui parece uma coisa assim impressionante o que aconteceu, o momento da prisão do Senhor Jesus. E quando eu leio esse texto, eu vou lembrar de uma ocorrência. Eu não estava presente, eu não participei, eu não assisti com os meus olhos, não vi com os meus olhos, nem estava presente no acontecimento. Mas ele ficou muito marcante, muito conhecido, isso lá nos idos de 1964, 65, na igreja em que eu congregava, muitos pastores, muitos servos de Deus, e era uma época em que o evangelho estava se expandindo, né? E os pastores viajavam para abrir novos trabalhos em muitas cidades. E naquela época as coisas eram mais difíceis, havia uma resistência, né, religiosa muito grande contra os protestantes, eram chamados protestantes, os evangélicos. Em muitas cidades onde pastores iam abrir um trabalho, começar um trabalho, um local de evangelização, se levantava uma perseguição muito grande, né, religiosa. Outras religiões se levantavam contra. Enfim, era comum naquela época, porque o Brasil, né, sempre foi um país muito católico, e talvez naquele momento, com aquela explosão do evangelho, aqueles homens anunciando, indo de cidade em cidade, né? Então causava talvez algumas reações, né? De algumas outras religiões, mesmo da Igreja Católica. Hoje a coisa melhor compreendida, melhor entendida, mas naquela época a situação era caótica nesse sentido, as perseguições, os confrontos que ocorriam e que se levantavam. E quando eu li essa passagem aqui sobre Pedro, né, sacando da espada para defender o Senhor Jesus, me lembrou essa ocorrência, que eu acho que vai até descontrair você, eu acho que você vai sorrir com o relato, mas seria até interessante, seria cômico se não fosse trágico. Uma determinada cidade foi um pastor para abrir um trabalho, e ali a comunidade católica era muito forte, muito religiosa, muito fiel. E aquele pastor ali, durante uns dias, ele conseguiu, na casa de uma pessoa que era evangélica, um salãozinho, aí fez uns banquinhos de madeira, tal. Enfim, ele preparou tudo para abrir um trabalho ali.
E realmente ele distribuiu uns folhetinhos, fez uns panfletos avisando que a inauguração. E essa cidade não tinha igreja evangélica. Era a primeira vez que um evangelista, um pastor, um pregador se aventurava a pretender abrir um trabalho evangélico dentro de uma cidade extremamente católica. E esse pastor, quando chegou no dia da inauguração, tinha lá um grupinho de irmãos que já moravam ali, que eram evangélicos, né? Embora não tivesse igreja evangélica, cultuavam em casa e ali estava iniciando um trabalho agora de portas abertas para estender-se para a cidade toda. E quando o pastor começou o culto, tinha um irmãozinho tocando violão, outro tocando sanfona, né? E os irmãos cantando, batendo palma, de repente o diácono fala para o pastor que está no púlpito: pastor, o padre vem vindo aí com um grupo de pessoas, eles estão armados de paus. E de repente o padre chegou, juntamente com aquele grupo. Naturalmente nós estamos falando mal da Igreja Católica. Em todos os setores, inclusive no meio evangélico, existem pessoas que têm atitudes extremadas, tal. Isso acontece em qualquer grupo, né? Porque nós respeitamos todas as religiões, enfim. Não estamos falando, estou contando um caso que aconteceu naquela época, 63, 64. E aí o padre chegou com aquele grupo e mandou que o pastor parasse o culto e descesse do púlpito, senão eles iam quebrar tudo, né? E o pastor quis conversar, o padre não quis conversa, estava muito bravo, pegou lá um pedaço de pau que ele tinha na mão, bateu em cima de um banco, todo mundo ficou assustado, foi um rebuliço, todo mundo saiu correndo. E o padre disse assim: olha, se o senhor não sair imediatamente dessa cidade, que é extremamente católica, nós vamos amanhã voltar aqui, aí vamos quebrar tudo mesmo e tal. E o pastor ficou um tanto amedrontado diante daquelas ameaças, né? E resolveu obedecer e fechou, entregou o trabalho. Já no dia seguinte nem aconteceu mais nada. E ele voltou para São Paulo, né, onde era a sede da igreja, contou o que havia acontecido. Aí tinha um pastor mais audacioso que pegou: não, eu vou lá, eu vou abrir esse trabalho, filha, deixa comigo, tal, pediu autorização e deixaram que esse outro pastor fosse. Chegou lá, a mesma coisa, preparou a abertura, tal. O padre ficou sabendo, ficou muito irado. E no dia que foi marcada a reunião, da mesma forma, o culto transcorrendo, o padre chegou com o grupo dele muito brabo, revoltado. Aí já virou um banco, chutou um banco, os irmãos saíram tudo assustados, correndo, né? Não houve agressão, mas houve ameaças verbais muito fortes, né? Viraram, quebraram alguma coisa assim, nada grave, né? Mas disse: olha, pastor, se o senhor estiver aqui amanhã, e ameaçou, fez as mesmas ameaças, e esse pastor também voltou, veio embora, né? E disse: olha, coisa braba, o padre lá não vai deixar abrir a igreja. E tinha um pastor, que eu não vou citar o nome dele, ele já deve descansar no Senhor, mas eu me lembro perfeitamente, sei quem era. Esse fato se tornou muito conhecido no meio da denominação que eu frequentava na época, né? E esse pastor disse: não, eu vou lá e vou resolver, eu vou abrir essa igreja, em nome de Jesus, vou abrir essa igreja. Esse pastor era de Mato Grosso, daquela região, era um homem assim, muito bravo, ele ficava vermelho quando ele pregava e tal, e ele era enérgico, né? E ele foi para a cidade, para essa determinada cidade, e a mesma coisa aconteceu tal, só que quando foi o dia da inauguração, ele orientou os diáconos: disse: olha, quando o padre entrar com o grupo, deixa eles entrarem. Quando eles entrarem, vocês abaixam as portas e deixam o resto comigo. Aí disse: pastor, nós vamos trancar o padre aqui dentro com o grupo dele, vai sair um quebra-quebra. Ele disse: não se preocupem, deixa que eu resolvo o problema tal. E o pastor realmente começou o culto naquela noite de mais uma inauguração. E a mesma coisa aconteceu, o padre chegou com o seu grupo, né? E quando ele adentrou a porta: mas vocês são teimosos, eu quero saber que igreja é. Ele começou a discutir, os diáconos fecharam as portas, né? E o padre tomou um susto, assim, ficou meio impactado, disse assim: o que está acontecendo? Aí o pastor disse: seu padre, espera um pouquinho, deixa eu falar. O pastor estava no púlpito, né? Deixa eu falar uma coisa para o senhor, tá? Eu quero dizer, dar uma palavrinha, depois o senhor pode quebrar tudo, pode bater em todo mundo. Ele disse assim: seu padre, eu sou um pastor, o senhor
ministro do Evangelho, também sou ministro do Evangelho. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, 2 testamentos, tem a palavra de Deus, a história do povo de Israel. Eu estou aqui para trazer salvação para as vidas, pelo poder de Jesus Cristo. Não quero saber. Ele disse, bom, se o senhor não quiser saber, o pastor meteu a mão na cintura, tirou um revólver no púlpito, irmãos, e apontou para o padre e disse assim, então se o senhor não quiser ouvir o evangelho, o senhor vai ouvir agora. O senhor senta aí, e o povo todo apavorado, ficou assustado. A verdade é que ficamos sabendo que o padre sentou muito assustado, né? Porque jamais esperava uma coisa daquela, uma situação daquela. Os que o acompanhavam também. Ele disse assim, agora eu vou pregar o evangelho. Diz que o pastor fez uma ministração em cima do púlpito a Bíblia e na outra mão o revólver, e ele passava o revólver para lá e para cá, tal. A verdade é que o padre ouviu a ministração toda e mandou abrir as portas se abriram, tal. E diz que quando ele fez o apelo contra, eu não sei se é verdade, diz que até o padre aceitou Jesus naquela noite. Também, né, foi ameaçado desse jeito. Pode parecer que é uma brincadeira, mas esse fato eu não sei os detalhes da realidade do que aconteceu, mas que o pastor tirou uma arma e ameaçou, e o povo que tinha vindo para fazer alguma coisa acabou sentando e assistindo o culto atemorizado, claro, por aquela ameaça, né? Claro que ele foi repreendido, o pastor foi disciplinado por essa atitude, porque não é dessa forma que se age, como o próprio Jesus repreendeu, né? O Pedro, quando puxou da espada e mostrou que ele teria condições de ser atendido pelo Pai Celestial, então Jesus repreendeu. E da mesma forma, como a atitude desse pastor foi condenada, ele foi disciplinado, ficou um tempo, né, como a gente costuma dizer, de banco, né, por ter feito esse ato, mas o fato realmente aconteceu. Eu não estava lá, eu não vi, eu não participei, mas o fato foi muito comentado naquela época, em toda a denominação, né? E depois todo mundo mexia com o pastor. Primeiro o nome dele, Miguel. Não vou citar sobrenome, porque ele já descansa no Senhor. Mas ele realmente fez isso, né? E foi uma coisa inusitada. Não é nenhuma atitude que nós aprovemos, mas estamos contando um fato que realmente ocorreu. Eu sei que é inédito uma coisa dessa, mas aconteceu realmente. Agora nós vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus, e fica aí no registro das histórias que eu conto, mas essa é para você guardar e compartilhar com alguém, tá bom? Santíssimo Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu és Deus de toda a humanidade, Senhor. Aqueles que creem ou não creem são servos teus, são filhos teus e também são criaturas suas, Senhor. Eu quero orar por cada participante deste canal no YouTube, Senhor, por cada família aqui representada nesta hora. Eu rogo a tua bênção, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo todo o mal e declarando a tua bênção sobre todas as vidas. Eu abençoo a cada participante em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome, do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Irmãos e amigos, divulguem o nosso canal se você acha interessante. Tem várias mensagens, várias ministrações, sempre curtinhas, 10, no máximo 10, 15 minutos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaí Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima.